Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí que é construir. Hoje com o amigo Volber Francato, gerente industrial da fábrica Carmelo Fior, que fica aqui em Nossa Senhora do Socorro, aqui em Sergipe. Uma satisfação tê-lo aqui presente. Peço só um minutinho da sua atenção e pedir para você, meu amigo e minha amiga, que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente, é de graça, não custa nada. Então vai lá, curte, comenta e compartilha. Volber, uma satisfação tê-lo aqui Sim, presente. Sei satisfação é nossa. Sei que é difícil a agenda, mas você se colocou à disposição aqui para poder dar um esclarecimento aqui da sua profissão e da gerência lá da fábrica. Então se apresente para quem não conhece quem é o Vuber. Sim, meu nome é Volber, é, trabalho em cerâmica já há 27 anos, tenho formação em produção industrial, gestão empresarial e administração de empresas. Na Carmelo Fior eu já estou há 13 anos, né? Entrei como supervisor de produção e fui crescendo. E hoje, atualmente, sou gerente industrial da unidade aqui do Nordeste, em Sergipe, né? Conhecida, a marca conhecida como Arielle. Maravilha, muito conhecida, já usei bastante nas minhas obras. Sim, sim, É bem conhecida aqui mesmo, até porque o custo-benefício, né, agrega bastante a exato, exato. qualidade com o valor que ela tem. Valber, Volber. Valber, pelo amor de Deus, confundo os nomes, mas não confundo os homens. Quais os principais desafios enfrentados hoje dentro de uma produção industrial? Pessoas. Pessoas. Hoje, as máquinas são iguais, praticamente em todas as empresas. Quando se fala em segmentos iguais, né, a maioria das empresas tem as mesmas máquinas. Com a ISO, hoje, se igualou muitos processos, controles. Hoje, a diferença grande são pessoas. Eu acho que não só na parte da indústria, mas também na parte da construção civil, a gente está sofrendo bastante com isso. E eu sei que vocês na parte da indústria já estão bem mais avançados com a gente do que na parte que se fala da tecnologia, né? E essas tecnologias também fazem que as mãos de obras fiquem mais carentes. E essas pessoas, em vez de pensar, pô, as máquinas estão tomando o meu espaço, em vez de se especializar para poder utilizar essas máquinas, elas ficam estagnadas. Como é que você vê essa questão das novas tecnologias hoje na inteligência artificial? Eu acredito que para a gente iniciar isso, a gente tem que falar talvez um jargão até conhecido, mas por mais conhecido que seja, ele é real. Quem tem a informação tem o poder. É verdade. Então, hoje as fábricas têm muita tecnologia, inteligência artificial entrando, porém, quando você olha para as pessoas que estão por trás da tecnologia, que vão trabalhar com isso, elas não estão preparadas para isso, né? Hoje, a pessoa ela corre atrás para assistir um Reels de Instagram, mas ela não corre atrás de uma informação do ramo que ela trabalha. Então, hoje, a tecnologia está aí, a informação é fácil, porém, a qualidade da informação hoje é precária, principalmente para as pessoas que não procuram essa informação. E aí se cria essa trava, né? Existe a tecnologia, mas a pessoa que está por trás administrando acaba ficando aquém do que realmente necessita. Isso é verdade. Eu sou um cara que sempre gosta de estar estudando, né? Eu sou engenheiro civil, mas estou até cursando rádio e TV. E já falei até com um professor aqui do Instituto Federal como é que funciona o tecnólogo na parte de TI. Porque se a gente não se atualizar no mundo atual, a gente vai ficar para trás. Então, profissões tipo a minha, que é mais gerência, né? Que é a questão mais gerencial de pessoas, e cada vez mais você vai ter menos pessoas, então você tem que estar atualizado, senão você fica para trás no mercado. E é o Eu, que você falou, né? As pessoas elas não estão enxergando que a tecnologia está substituindo elas. Elas estão enxergando como, olha que legal, está chegando uma máquina nova, né? E também não se preocupe em se especializar para fazer com que aquela máquina nova trabalhe com o total desempenho que ela pode entregar, né? Isso Justamente. também é uma situação complicada. A questão da sustentabilidade é uma realidade não de hoje, mas de sempre, e eu acho que na parte industrial é bem mais focada. Como é que você lida com essa questão da sustentabilidade? Cara, assim, ó, a gente, voltando de novo na informação, você vê o que o concorrente está fazendo, você vê o que o país vizinho está fazendo, você vê o que dentro do seu ramo estão trabalhando com essa situação.
e você acaba se vendo até que obrigado a fazer algo diferente, né? Vamos supor, hoje as nossas empresas já estão correndo atrás de ISO 14001, algo que nem se pensava há 5 ou 6 anos atrás, né? Mas hoje, para você exportar, por exemplo, se você não tiver ISO 14001, você não exporta para alguns clientes. Entendi. Então, a sustentabilidade ela tem que acompanhar o desenvolvimento da fábrica, da indústria, não tem outro caminho. Hoje vocês já tem outras certificadoras ou só está buscando só a 14? Sim, ó, nós temos hoje ISO 9000, que é a de produto, a ISO 9001, que é de processo. E aí, em julho de 2022, se eu não tiver errado, a norma deixou de ser a NBR 13818 para ser uma norma mundial relacionada à cerâmica. Essa norma mundial é a 13006, que daí, dentro disso, englobou muitas coisas, e aí as coisas são obrigadas a mudar. A parte boa disso é que hoje, se você comprar um produto do México, um produto da Índia, um produto da China, ele vai ter a mesma qualidade e vai ter que atender as mesmas especificações que o nosso produto brasileiro tem também. Essa questão da eficiência na linha de produção, né? Que a gente sabe que toda fábrica tem sua particularidade, até mesmo por causa do maquinário Sim. e, como você falou, das pessoas. Como é que você, enquanto gerente lá, você pode adotar estratégias diferentes para poder ter uma eficiência na linha de produção? O que a gente tem implantado hoje é diminuição de perdas, né? É retrabalho, isso aumenta a eficiência, porque se você consegue fazer uma vez só, a eficiência aumenta por consequência. Perdas, diminuir perdas em tudo no processo. E aí, às vezes, o gestor ou o líder, o supervisor, às vezes ele se engana e se sente na obrigação que ele tem que fazer o negócio acontecer, ele tem que enxergar onde está perdendo. E às vezes uma simples conversa com um funcionário que está ali no dia a dia, né, faz diferença. Então, o que a gente tem feito hoje é ouvir. Chamar o pessoal, ouvir, explicar como estamos, né? Ó, hoje estamos nesse percentual. Nós precisamos chegar nesse daqui. O que vocês sugerem dentro de cada setor, de cada pedacinho que você está lá, para a gente conseguir uma melhor eficiência. E a gente tem conseguido coisas assim que a gente não imaginava. Coisas Mas, simples que estão fazendo diferença. nessa questão fugir aqui um pouco do nosso contexto aqui. Hoje no mercado, não estou falando só Sergipe, porque você deve atender a circunvizinhas Sim, também, né? sim. Nordeste e Norte. Pronto, maravilha. Como é que você está enxergando o mercado nessa questão da procura, né? Para esse tipo de material que você fornece para o mercado? Cara, o mercado da construção, ele nunca foi um mercado estagnado, né? É claro que existem momentos de maior demanda, menor demanda. Eu acredito que hoje, dentro da realidade do país que nós estamos, eu acho que o mercado de construção tá se mantendo estável, está indo bem. Eu acredito que o crescimento é inevitável, vai acontecer. E, e na nossa empresa, em alguns casos, a gente está procurando alternativas também para oferecer mais eh, opções para o mercado, né? Então, em 2020, a gente começou a trabalhar com pisos vinílicos também. Nós somos uma das primeiras fábricas brasileiras de piso vinílico. Então, também já para você ter uma opção maior, né? Ah, você não quer a cerâmica, você não quer fazer sujeira na Aham. troca, não. O vinílico você não tem sujeira, né? Você faz toda a preparação por cima Uhum. do piso e coloca o piso vinílico. É rápido também. Uhum. Agora, claro, né? Cada um tem o seu desempenho, cada um tem a sua Finalidade, né? finalidade exata. Questão de crise na questão de suprimentos, né? Insumos. Eu não sei quais tipos de insumos você trabalha para poder fazer todo esse tipo essa gama de material que você tem na sua fábrica. Seus insumos vêm oriundos 100% aqui de Sergipe ou você também trabalha com agregados de fora? E aí sempre tem alguma coisa que sempre fica um pouco escasso, né? Por isso que o Sim. mercado, a procura é grande
e aí diminui a questão do insumo. Como é que você trabalha com isso aí? Hoje os principais insumos nossos são a jazida de argila. A nossa jazida mais longe está mais ou menos a 80, 100 quilômetros da fábrica, Certo. mas as principais estão mais próximas da gente, aqui no estado de Sergipe mesmo. A questão de energia aqui em Sergipe, eu vejo uma deficiência, né? Assim, numa queda de energia, por exemplo, na fábrica, por questão de segurança, como os fornos são todos a gás, tudo para, né? Tudo é bloqueado automático. Então, uma simples queda de energia de menos de 1 segundo é o suficiente para desligar a fábrica inteira. E para eu religar essa fábrica, a perca é grande e a gente restabelece a fábrica mais ou menos em torno de 1 ou 2 horas depois. Aí é milhões. Você entendeu? Então, assim, a energia é uma coisa assim que eu estou sentindo muita dificuldade. Fazem 2 anos e meio que eu estou em Sergipe, que a fábrica me transferiu para cá. Então, a energia é uma coisa que é complicada para a gente tem sentido algumas deficiências. Água, né, que vai estar no processo de diluição de esmalte, de engobe, a própria argila também, a gente precisa umidificar um pouco. A água, pelo menos, a gente consegue um tratamento dentro da própria fábrica, né, já ligado à sustentabilidade, ao meio ambiente, a gente consegue reutilizar essa água. Mas hoje, quando a gente fala da DESO, por exemplo, até a hora do almoço acaba a água da fábrica. Nós somos obrigados a trabalhar com caminhão-pipa para abastecer a fábrica até no outro dia, porque geralmente a DESO consegue fornecer água das 8 até 1h30 da tarde, meio-dia no máximo. Aqui no caso vocês têm que ter uma água com a qualidade um pouco melhor. Você Sim, não podia sim. utilizar uma água de poço, por exemplo, né? Não, a gente consegue utilizar a água tratada dentro da fábrica nas jazidas para fazer lavagem, etc. Mas no processo em si, na diluição de esmalte, por exemplo, eu não posso ter nenhum Contaminação. contaminante. É complicado. E aí, assim, não sei se é em todos os estados, mas aqui é bem precário mesmo essa parte da Sim, gente aí. sim. Vamos ver se na privatização agora vai melhorar alguma coisa, Exatamente. né? Eu estava ouvindo até na rádio hoje falando, né, que foi privatizado uma parte, né? É, Uma parte disso. Vamos ver se essa privatização traz algum benefício ou alguma coisa que melhore esse, demanda, né? E essa demanda. você lá tem quantos funcionários? Você sabe? 300 300. Então, você, diretos. fora os indiretos, né? Sim, sim. Então, você é uma coisa que não dá para ficar deixando de Não, lado por conta dessa questão de demanda de emprego, né? E gera imposto, sim, sim. que gera obra para o município, né? Que lá no caso está lotado em Socorro. Então, é uma coisa que o Estado deve ter uma atenção Sim, para as sim. fábricas, né? Exato. Quem sabe essa privatização é uma forma de dar uma atenção, né? Não sei. Gestão empresarial. Quais são os pilares essenciais hoje para uma gestão empresarial eficaz? Hoje, no caso específico do seu setor, que é industrial. Cara, eu acho que quando você olha a gestão empresarial para você gerir uma empresa hoje, custo, mão de obra, qualidade e o principal que eu vejo, imagem. A imagem da empresa ela é muito importante, né? A gente tem no mercado vários exemplos de empresas que não são a top, não são a número um, mas tem uma imagem muito boa e consegue se manter muito bem no mercado. A mídia, né? Né? Então, às vezes, as empresas focam muito em custo, mão de obra, vamos economizar aqui, vamos tirar daqui, colocar ali e esquece da imagem. A imagem da empresa é importante. E, E não se mensura o custo disso. justamente. E assim, vocês como fábrica, claro que a maior parte, acredito eu, que seja consumidor final, acho que não seja nem as construtoras ou é mais construtora do que Sim, nós consumidor temos final. aí de 15 a 20% da produção construtoras. Depois nós vamos ter, falando aqui do mercado de Sergipe, uns 3 a 5% exportação e o restante varejo. Varejo. Então, E assim, home centers, né? então, a imagem é tudo nesse caso aí de Sim, vocês. sim, Então, o setor de exatamente. marketing seu tem que estar sem dormir, E, diariamente. e, e, na verdade, assim, ó, a imagem em si está ligada não só o marketing em si, mas ao seu produto, à forma de atendimento, ao pós-venda.
né? Então tem N situações, porque as pessoas enxergam marketing como propaganda, né? E esquece que a abrangência disso é muito maior. Interessante. Em off, a gente estava conversando aqui a questão da visita Sim, para conhecer a fábrica. Então, o engenheiro, um arquiteto que esteja assistindo a gente, que seja aqui de Sergipe, tem interesse de conhecer como é que é os processos da fábrica lá. enviar um ofício para a fábrica ou para mim mesmo, Tá, tem um e-mail né? aí específico? producal.vober@carmelofior.com.br. Wolber, Wolber. Isso, exatamente. Eu vou botar. Producal sem o tio e o cedilha, né? Pronto, você me passa aí que eu vou botar na Sim, descrição, vou fixar, e aí ok. você, meu amigo, minha amiga, que seja aqui de Sergipe, tem interesse de conhecer como é o processo lá da fábrica, manda um e-mail para o Vober, lá para a produção, né? Sim. E para poder marcar uma visita lá e para poder conhecer. E de novo, né? Quem tem a informação tem o poder. A Justamente. partir do momento que você conhece o processo, você começa a ter uma credibilidade maior no seu poder de argumentação. Vocês aqui não vendem fábrica direta consumidor direto, só através De de representantes. representantes, né? Sim, Hoje sim. aqui em Sergipe, quem é seu representante? Nós temos a Dani Dória, nós temos acho que mais 3 ou 4 aqui em Sergipe, Maravilha. né? O nosso maior mercado é Bahia. Nosso maior mercado é Bahia. Eu não sei precisamente o número de representantes que a gente tem norte e nordeste, mas dentro das nossas 5 unidades, Fabris, são 300 representantes. No Brasil, América do Sul e Estados Unidos também. Maravilha. Como é que é librar essa necessidade da inovação com a gestão eficiente nos custos dentro da empresa? Eu acredito que não tenha equilíbrio. Você é forçado a isso, né? O mercado te força a você mudar, se adaptar, se adequar às novas tecnologias, porque senão você vai ficando para trás, né? A gente tem uma última mudança que foi feito no ramo cerâmico, na verdade, que foi a impressão HD, né? Hoje uma cerâmica que não tem uma impressora HD para fazer o desenho, o design de seus produtos, está fora do mercado. Então, acaba sendo que forçado mesmo. Ou você se adequa, ou você está fora. Não tem outra forma. A gente falou aqui no início a questão de gestão de pessoas, né? Lidar com essa questão de pessoas. Você até na primeira resposta você falou Sim, pessoas. Lidar com pessoas, imagino que você não seja um pouco diferente. Eu acho que até a qualidade de mão de obra seja maior na parte da industrial, que você deve ter muitos formados, né? Mas deve também ter muitos que não têm sim. a formação básica. Como é que você lida com essa estratégia de gestão de pessoas com pensamentos, cabeças, formações diferenciadas? Eu acredito que o pilar de tudo é treino. Treinar, 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 não tem outra forma. E em segundo plano, para a pessoa treinar, para a pessoa aceitar participar de um treinamento, entrar numa sala para ouvir falar do que ela faz, é ela se sentir importante, se sentir parte, né? Pertencer. Né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui na fábrica, que às vezes as pessoas não entendem, mas o subconsciente dela enxergou algo diferente, foi que a gente não tinha logos da empresa espalhados pela empresa. Né? E eu comecei a fazer isso. Fiz adesivos, comecei a colar o logo da empresa em vários pontos. E isso faz com que a pessoa olhe, enxergue e tenha aquele sentimento de eu pertenço a essa empresa, eu pertenço a essa marca. Né? E querendo ou não, andando nas lojas da cidade, ela vai enxergar a marca e vai falar, eu trabalho ali. Né? Sentir Então, orgulho, tudo né? isso, exatamente, o orgulho do que a gente faz. Isso gera vontade de treinar, isso gera vontade de fazer melhor, isso gera vontade de ser reconhecido. Né? Então, isso é importante. Sempre quando eu tive à frente, sou empresário, mas também já trabalhei para os outros, né? Eu sempre trouxe o funcionário para dentro da empresa. Por quê? Porque ele tem que, como você falou, tem que se sentir como parte. Bicho, não tem a questão do dono, no caso eu, quando eu vou dar um DDS, né? Ou quando eu era gerente da obra.
Bicho, você tem que entender assim, o dono, ele é lá na ponta. Mas a importância do servente aqui é a mesma importância a minha que sou Sim, engenheiro. sim, Porque sim. sem você, eu não vou puxar o carrinho de mão. Exato, Não vai chegar a massa pro pedreiro. exatamente. Então, quando você faz isso aí, você traz a equipe para você. Você fala, bicho, eu não vou trabalhar por Volber, porque o cara me abraça. O cara me Sim. sinta acolhido pelo cara. E tem uma outra coisa importante que eu vejo é o seguinte, é a pessoa se sentir parte e não ficar com aquele estigma que tinha anteriormente. Ah, aqui é uma empresa, é uma família, Uhum. sabe? Aqui somos todos amigos. O trivial, né? Dentro de indústria, né, eu até não sou muito adepto do termo colaborador, porque ninguém colabora com ninguém. Né? Se a pessoa está ali, está trabalhando por um salário. Uhum. Então, ela faz e recebe por aquilo que ela fez. Então, ela não colabora. É, Ela é um funcionário. Quando você colabora sem fins lucrativos. justamente. Então, assim, ó, o funcionário hoje, ele precisa entender que ele está dentro de um negócio e que esse negócio precisa dar lucro. E ele faz parte desse lucro. Né? Isso que ele precisa entender. Então, eu sempre comento com eles o seguinte, igual você falou, o dono está lá na ponta. O dono, claro, ele depende daquilo, ele tem. Mas geralmente o grande empresário, no nosso caso, por exemplo, né, o empresário que tem 5 unidades fabris, se por acaso ele fecha essa unidade fabril, ele não fica pobre. É, Né? Ele não vai estar preocupado com o boleto que vai vencer no final do mês. Ele simplesmente corta aquele gasto. Claro, tinha um dividendo vindo daquilo, mas uhum. não é a atividade principal dele. Já para nós que somos funcionários, que somos CLT, que temos carteira assinada, até mesmo hoje que dentro das empresas tem muito PJ, né? Uhum. Mas está ali tendo aquele salário todo final de mês. Então, para a gente, a empresa é muito importante. Então, quando a gente começa a enxergar esse cenário, a gente vê que a empresa não é do dono, é nossa. Se a gente não participar ativamente do lucro e não entender que o lucro depende da nossa parcela de trabalho ali, não tem razão de ser. Justamente. Porque assim, eu fico falando, ninguém aqui tá porque gosta. Tá porque precisa. Exato, Se eu pudesse, eu tava no Caribe, tomando um drink, curtindo minha praia. Mas eu tenho que estar aqui trabalhando para poder pagar e honrar meus boletos e conseguir exatamente, viver. É exatamente, como você falou, isso aí não existe a questão de colaboração, de não sei o que lá. Não, a gente traz pra gente, mas mostrando a importância de você estar fazendo parte dali. Porque, tipo, na minha concepção do meu segmento, né, que é a construção, se a gente não produz, tire da cabeça que quanto mais a obra demorar, você vai ter mais emprego. Não, vamos pensar o seguinte, vamos terminar essa obra daqui e começar outra. Porque geralmente, como a mão de obra está muito escassa, devido algumas coisas que o governo federal vem sim, fazendo, né? A questão do pessoal hoje prefere estar trabalhando em informalidade. E aí, porque se trabalhar formal, perde a bolsa, né? Que é a Bolsa sim, Família. E aí o que acontece? Que está modus operandi agora. O funcionário, ele não quer fechar, ele chega, não, doutor, eu não quero fechar, não. Aí você bota para trabalhar, né? Infelizmente, a gente precisa, acaba assumindo o ônus do sim, bônus, né? Daí, começa a trabalhar. Acabou a obra, simplesmente o que ele faz? Quero meu direito. Não, mas se não me der meu direito, eu boto na justiça. é isso Então, aí. assim, a mesma coisa de você ter botado ele fechado e ainda você teve o risco de, tipo, ele ter um acidente dentro da obra, você se arrebentar todo. Bater uma fiscalização do Ministério do Trabalho, você se arrebentar todo. Então, hoje está complicado. Pelo menos no meu ramo, no Sim, seu, eu acredito sim. que não existe essa possibilidade de trabalhar sem ser carteira Não, assinada. mas a justiça existe. Então, E assim, assim, eu converso às vezes com o pessoal da liderança da fábrica, que tem um pouquinho mais de maturidade para entender alguns assuntos, e digo para eles: eu não gostaria de ser empresário. Eu não queria ser o dono da empresa. Porque hoje, a indústria no país, hoje, além da carga tributária em cascata, né, toda matéria-prima que você compra, você paga o imposto do começo dela. justamente. Né? Eu estava assistindo uma reportagem do Ricardo Amorim, que é aquele influenciador que tem no Aham. LinkedIn, aquele economista, e ele falou uma coisa interessante. Né? O cara planta o café,
Quando ele vai vender, ele paga o imposto dos insumos que ele usou e aí ele embute esse imposto no preço. O cara compra o grão de café, faz o beneficiamento e vende. Ele pega o custo que ele pagou lá daquele imposto embutido lá do início do processo, embute o imposto que ele pagou para fazer esse beneficiamento e vende o café para o mercado. O mercado pega o imposto do cara que plantou, do cara que beneficiou, o imposto que ele pagou e dá para o cliente. Então, quer dizer, é uma cascata gigantesca. E é o empresário que acaba assumindo isso. Justamente. Né? Então, o empresário assume essa carga de imposto. Então, hoje, quando você olha a indústria em si, a indústria ela tem muito mais deveres do que direitos. Né? E o funcionário hoje, que não for aquele funcionário de boa fé, que a gente tem aqueles de má fé, ele só tem direito. Justamente. Porque ele tem direito a receber o salário, ele tem direito a faltar, ele tem direito a trazer atestado, ele tem direito a não descontar, ele tem direito a benefícios e depois ele tem direito a colocar o patrão na justiça. Então acaba sendo uma coisa bem complicada. E ainda se junta ao que você comentou, a todos os benefícios sociais que o governo Fomenta a pessoa a ficar desse jeito. Exatamente. Eu fico falando assim, e alguns colegas que já passaram aqui na nossa mesa, que o cara ser empresário hoje, ele devia ganhar um título. É herói. Tem que ser herói. Final de ano, o cara chegou lá, conseguiu vencer mais um ano. Porque, como você falou, a carga tributária, os direitos trabalhistas, eles não são para qualquer um, não. Para o cara aguentar. Por exemplo, aí tem funcionário que você faz de tudo pelo cara, no final o cara pau em você. Você pode estar todo certo, a justiça pau em você. Então, assim, a justiça ela vê o empresário como um vilão na história. Os advogados da empresa fazem uma comparação interessante. Eles fazem que o funcionário dentro da empresa é igual a um casamento. Enquanto está casado, o marido e a mulher se ama. Divorciou. É o seu pior inimigo. É uma analogia muito, muito boa, muito pertinente. Exatamente. Enquanto tá junto é meu bem, depois é os meus bens, né? Exato. E aí é complicado para quem está fomentando o mercado no emprego, que fomenta, como eu falei, para imposto, que fomenta para o comércio, e aquela bola de neve que a gente sabe que vai. Planejamento, né? Você como especialista nessa área aí, deve se replanejar diariamente, porque eu acho que lidar com a fábrica, né, que nem eu aqui, que tem uma consultorazinha pequena. Então, só aumenta os problemas. O planejar de você, eu acho que deve ser bem árduo, claro que também você deve ter uma equipe, né, por trás de você, para poder ser sozinho também, não andorinha não faz verão. Como é que você lida essa questão do planejamento estratégico? Porque a gente sabe que planejar não, rapaz, a minha meta daqui a 6 meses é vender não sei quantos milhões, tal. Isso aí a gente sabe que o cara faz meio que no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Dentro de uma fábrica. Mas o planejamento estratégico já é mais minucioso e requer um pouco mais da cabeça. Como é que você faz essa questão aí? Eu acredito que com o passar do tempo, principalmente o gerente, que ele é aquele... Eu vejo o gerente como o elo de ligação entre o processo e a administração. Ele fica no meio. Porque ele administra uma parte, acompanha o processo de uma parte. Né? Só que ele não administra por inteiro porque a parte mais administrativa vem da direção para ele. Então, o gerente hoje, ele tem que ter casca. E o tempo vai nos dando isso. Né? A maturidade, a experiência, você vai aprendendo com erros. Então, assim, hoje a gente tem uma maturidade muito maior para se lidar com esse planejamento estratégico e essas mudanças, às vezes, bruscas que existem dentro do processo. Né? Então, é claro, igual você falou, tem que estar cercado de uma estrutura muito grande. Né? Hoje, a empresa que eu trabalho, ela tem um planejamento muito forte com relação à parte comercial e não tem outra forma de você trabalhar, né? O comercial gera a demanda e essa demanda vem para a produção, né? Eu costumo dizer que a cerâmica ela é um misto de produção enxuta com produção em massa. Porque você não tem tanta matéria-prima estocada, porque isso gera custo.
mas ao mesmo tempo você tem que ter um estoque de produto acabado, porque a cerâmica não tem como ser uma produção que você produz, guarda e espera vender. Mas você tem que ter uma pronta entrega rápida. Então você acaba produzindo um pouco além, porque você sabe que, de acordo com aquele histórico que você tem anual e de meses, sazonais, Uhum. né? Principalmente Nordeste é uma coisa que a gente vê diferente do Sudeste, né? Qual que é a sazonalidade aqui Nordeste? Fevereiro, Carnaval. Junho, julho, festa junina. No Sudeste, o nosso pico menor de venda é novembro, dezembro e janeiro. No Nordeste, o nosso pico menor de venda é fevereiro, junho e julho. Então você tem que ter esse planejamento, enxergar isso, para você conseguir se adequar melhor à necessidade de cada estado. E é um ensinamento interessante para a gente, porque nós temos uma unidade em Criciúma, em Santa Catarina, no sul. Nós temos 2 unidades no interior de São Paulo, na cidade de Cordeirópolis, e nós temos a unidade aqui em Sergipe, em Nossa Senhora do Socorro. Cada unidade é diferente. Tem sua particularidade. A mão de obra é diferente, a particularidade é diferente. O que é gargalo para mim aqui não é gargalo no outro, né? E eu me considero um pouco de privilegiado porque eu trabalhei nas 4 unidades, né? Então eu pude viver essa diferença cultural, essa diferença de rotina, essa diferença de gargalos, de problemas, de pontos positivos, negativos, pontos fortes, pontos fracos de cada uma. E isso nos traz uma experiência e uma maturidade muito grande. Tá. Ô Volber, eu vou pedir a licença aqui da sua pessoa e falar aqui para os nossos amigos, nossos patrocinadores, né? A Geobras, Serviços Geotécnicos, Geobras, 3D Engenharia, Serviço de Casa de Alto Padrão, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo, fica lá na Farolândia, Soedes Empreendimentos, fica fazendo obras públicas, Bergs Hidráulica, Serviços Hidráulico, Bergs Hidráulica, Suprimac, aluguel de equipamentos e máquina, Suprimac, GL Construções, imóveis é com a GL Construções, Friotec, serviço de ar-condicionado e peças para ar-condicionado, Friotec. Tá desculpando aí, tem que agradecer aos nossos amigos aqui que dão uma forcinha pra gente aqui, para poder estar com esse cenáriozinho bonitinho. Precisa disso, né? Quem tem informação tem o poder. E aqui, particularmente aqui, nós somos o único podcast no Brasil, a nível Brasil, que a gente leva o conhecimento de todas as engenharias, todas a parte da geociência e da agronomia. Então, assim, falando no sentido Confea, né, que é o nosso conselho que me rege, é o único podcast que fala sobre todas as áreas, é o nosso aqui. Estamos começando ainda, tudo no começo é difícil, mas o pessoal já vem gostando, já vai crescendo. E esse pessoal que vem fomentando com a gente aqui na questão da parceria é interessante e importante para a gente. Vamos aqui virar a chave aqui, vamos falar lá diretamente da fábrica Carmelo Fior, né? Quais são os principais hoje produtos fabricados nessa unidade aqui em Sergipe? Nessa unidade de Sergipe são todos produtos cerâmicos e aí a gente precisa fazer um contraponto nisso, porque existe muita falta de informação, né? Pessoas que falam, não, eu vou comprar um piso de barro, não, eu vou comprar um piso massa branca, né? Todos esses termos eles não existem, eles são pejorativos. Na verdade, o que existe é um processo que se chama via seca e via úmida. E qual é a diferença desses processos? O via úmida, ele usa alguns tipos de argila e também de minerais. Eles são moídos com água e essa matéria-prima com água, ela entra num equipamento que chama atomizador, que faz a secagem dessa água, transformando ele em pó. É mais ou menos como a gente pegar um leite de vaca e secar ele e transformar em leite em pó, né? Esse é o processo via úmida. E é esse processo que o porcelanato usa para ser fabricado. Então a gente fala assim que o processo de porcelanato é um processo via úmida. E existe o processo via seca, que é você extrair a argila da jazida, leva para a fábrica,
faz a moagem dessa argila para chegar numa granulometria correta, né, de acordo com porcentagens em cada malha de peneira, e essa argila moída já vai direto para o processo. Então esse é o processo via seca, ele não usou água em sua moagem. E aí, para cada processo existe uma normativa. Para cada segmento de produto existe uma norma que rege esse produto. Então, hoje, o nosso produto na Carmelo Fior toda, nas 4 unidades, a gente trabalha com o processo via seca. Não usamos via úmida. E aí, a gente tem uma outra situação de divisão de produtos, em se falando de cerâmica. Então, nós tivemos o processo de via úmida, o processo de via seca. Aí nós vamos ter a separação desses processos. O que determina a separação desses processos? Absorção de água. Então, qual é a diferença do porcelanato e do produto que eu fabrico na Carmelo Fior hoje, aqui na unidade de Sergipe? É a absorção de água. Então, a absorção de água do porcelanato é no máximo 0,5%. Isso é normativo. E aí a gente vai ter vários subgrupos. Nós temos um subgrupo que é de 3 a 6% de absorção de água. Nós temos um outro subgrupo, que daí é o nosso, que é o grupo que a gente chama de grupo B2B, que ele absorve de 6 a 10% de água. E nós temos um outro grupo, que é o final, que é chamado grupo B3, que absorve acima de 10% de água. Quanto mais, desculpa a ignorância, quanto mais água, menor resistência, ou não tem nada a ver? Não é que tem a menor resistência. É claro que dentro da normativa existe o range que esse produto precisa atingir. E claro, como o porcelanato, ele é um produto totalmente diferenciado, só para você ter uma ideia, se a gente for fazer um comparativo hoje, uma fábrica de porcelanato hoje tem um ciclo de forno de aproximadamente 40 a 45 minutos, que é o tempo que o produto demora para entrar e sair no forno. Geralmente fornos de 180 metros de comprimento. Né? Já temos fornos de 300 metros de comprimento, mas a maioria é nessa média de 180 a 200 metros. Então ele demora 40, 45 minutos para fazer esse ciclo de queima. O produto via seca, que é o nosso, demora 18 minutos. Então aí a gente entra também num assunto em falando-se de empresas e de gestão empresarial e de gestão de negócios. A gente também precisa dividir o seguinte, né? Existem 2 linhas de empresas. Existe a empresa de diferenciação, que é para atender um produto, um público específico, que é mais exigente, que quer pagar mais, que quer ser diferente. Por isso que a gente diz diferenciação. E existe liderança em custo. Então hoje, quando a gente pega porcelanato via úmida e processo de fabricação via seca, liderança em custo. Porcelanato, diferenciação. Então qual a linha que a nossa empresa hoje segue, a Carmelo Fior? Liderança em custo. Para você liderar em custo, você precisa ter volume. Quanto maior o seu volume, mais você rateia o custo e diminui isso. Então, tudo isso gera pontos fortes e pontos fracos. Né? Então, o produto via seca hoje, ele atende todas as normativas, tem selo do CCB, que é o Centro Cerâmico do Brasil, que é o nosso auditor. Né? Então, as pessoas conhecem muito o Inmetro. Né? Então, o Inmetro da cerâmica é o CCB. E claro que o Inmetro fiscaliza o CCB, que nos fiscaliza. Cada fornada dessa daí, você consegue gerar quantos metros quadrados? Depende do processo de fabricação. Num processo de fabricação via seca igual o nosso, por exemplo, um forno hoje está produzindo em torno aí de 30 a 35 mil metros dia. 35 mil metros dias. E nesse caso aí, um porcelanato tipo A, e a gente sabe que existe alguns intempéries naquele processo, que aí você vai diferenciar ele para tipo D, B ou C. Sim. Que vocês devem fazer essa triagem. Sim, com certeza. Nessa 30, vamos botar aqui números redondos aqui, 10 mil, vamos botar para poder ficar fácil para quem está assistindo a gente. Mas é mais ou menos o que o porcelanato faz por dia. Pronto. Aí 10 mil. De 10 mil, qual a sua perda de tipo A para um tipo B, por exemplo? A gente fica na dependência de
pessoas, primeiro, as pessoas que estão fabricando não podem errar. A gente fica na dependência de matéria-prima, porque a matéria-prima principal da cerâmica é a argila. Aham. E a argila sai de jazidas, que nem sempre você tem um controle muito específico disso. Tá. Né? Por exemplo, a gente consome hoje, aqui na unidade de Nordeste, 1.300 toneladas a dia. Eu faço ensaios laboratoriais diariamente, com corpinhos de prova, Aham. de 200 gramas. Então, eu não consigo precisar com essas 200 gramas as 1.300 toneladas que eu uso por dia. Se ela vai ter uma retração igual, se ela vai ter uma dilatação igual, uma retração igual. Pegar uma veia diferente, né? Então, Do material. todas essas situações e etapas vão fazer diferença no final do processo. Existem produtos e produtos. Quando eu tenho um produto que é um produto conhecido como antiderrapante, que é uma observação importante, né, para a gente fazer na área construtiva, não existe produto antiderrapante cerâmico. Todos escorregam. O que vai diferenciar é se ele tem uma maior resistência ao escorregamento, não antiderrapante. Quando você fala antiderrapante, você não escorrega nunca, concorda? É, justamente. E isso não existe. Então, quando você pega a produção de um produto com maior resistência ao escorregamento, a qualidade tende a ser maior, porque os defeitos são mais difíceis até de serem vistos. Quando você pega um produto alto brilho, branco, sem decoração nenhuma, é muito mais fácil de você visualizar alguns defeitos. Então, a qualidade ela fica pré-determinada em alguns pontos críticos, que daí entra a competência de cada fabricante, de cada cerâmica, para tentar mitigar esses pontos críticos para ganhar uma qualidade maior. Hoje, como é que você pode diferenciar uma fábrica da outra, no caso específico, a Camelo Fior das outras? Cara, eu acho que depende de vários aspectos. O primeiro aspecto que eu vejo é a estrutura. Você tem que ter uma estrutura que suporte bem o processo e que consiga ter uma estrutura, como você disse lá no começo, uma estrutura de marketing bem feita, um comercial que seja atuante, uma estrutura de indústria que seja bem construída, estrutura de pessoas que vão fazer isso rodar comprometidas com a empresa, que entendam a razão de estarem lá. Então, eu acredito que hoje, quando a gente pega alguns pontos de medição, né, nós somos o maior produtor de revestimento cerâmico do país. Nós produzimos atualmente próximo de 8 milhões de metros quadrados mensais nas nossas 4 unidades Fabris. Então, nós Muita somos coisa. hoje o maior produtor. Nós somos o 6º maior produtor mundial. Né? Então, isso também é um outro ponto que nos dá uma certa confiança e mostra quem é a Carmelo Fior, né? E nós somos o maior exportador em metros quadrados do país. Nosso Maravilha. principal cliente é os Estados Unidos. Então, nós tivemos que aprender ao longo desses 10, 15 anos, mais ou menos, que nós exportamos, nós tivemos que aprender a trabalhar com esses países, com aduanas, com exigências diferentes, com situações diferentes, com embarque. Então, tudo isso nos deu um know-how muito grande para a gente ser uma fábrica de ponta, dentro do processo via seca. Não está aqui na nossa pauta aqui, mas como é uma coisa que aconteceu recentemente, infelizmente aconteceu, é a Covid, né? Sim, E isso deve ter impactado bastante também na fábrica de vocês, porque sim, sim. ninguém podia trabalhar, né? Consequentemente, aonde você pega os insumos também, ninguém podia trabalhar. Como é que foi que lidar com essa situação? Foi aprendizado, né? Foi uma coisa que nos pegou desprevenidos, né? Do dia para a noite o negócio se alastrou e chegou ordens governamentais para que parasse o processo. E as obras não pararam, né? As Sim, obras em si não pararam. sim, sim. E aí, junto com isso, teve aquela renda que o governo disponibilizou para as pessoas em casa, sem poder sair, sem ter o que fazer, o que eles fizeram? Reforma. Reforma. Né? Opa, foi bom então pro ramo da construção? Foi bom. Mas, ao mesmo tempo,
existia um grande vazio na cabeça do empresário da indústria. O que vai ser de nós? Porque o pessoal não pode trabalhar, né? Eu tenho que manter os meus custos, porque uma coisa é o custo variável que você tem, né? Você comprou matéria-prima, você designou funcionários, você pagou hora extra, você fez diversos planejamentos. A outra coisa é você com a fábrica desligada, mas tendo que manter aquele custo fixo para manter a empresa. Então, as nossas empresas, com exceção da unidade do Nordeste, a unidade do Nordeste não parou de Não produzir. parou aqui. Não parou de produzir. Claro que a gente reduziu, né? Porque tinha muita gente faltando. E aí entrava o que a gente fala de pessoas, né? De má fé, de pessoa que levava É, atestado, um resfriado ia dizer que tava e Covid. ficava em casa, Aconteceu mas muito comigo isso aí. é, é inerente do É, processo, na verdade. Mas o que a gente não esperava, de verdade, eu acredito que o Brasil não esperava, era o boom pós-pandemia. Né? Nós tivemos um crescimento assim fora do comum, fora do normal, pós-pandemia. Né? Talvez de demandas que ficaram represadas durante todo esse tempo. uhum. E foi, eu posso te dizer, foi mais desafio o pós-pandemia do que a pandemia. Do que durante ela. Porque você ficou com aquela demanda acumulada, e aí na hora que pode fazer, aí você, nossa, agora tenho não sei quantos milhões de metros quadrados para Exatamente. poder produzir e eu só produzo X. Exatamente. E foi, acho que, um contraponto interessante da nossa empresa. Acredito que uma decisão muito justa e acertada da direção da empresa foi que muitas empresas, nesse período desse boom, aumentaram preços, aproveitaram para ganhar dinheiro, aproveitaram para. E nós tivemos uma conduta muito mais sensata, muito mais comedida com relação a isso. Então, assim, ó, teve relatos de clientes nossos, até mesmo de exportação, que disseram, pela honestidade e pela hombridade que vocês tiveram no período do boom, de não ficarem subindo preços, não ficarem fazendo algo exorbitante, nós vamos continuar comprando com vocês e vocês ganharam um ponto muito importante com a gente. Fidelizou, né? Exatamente. Que eu falo assim, falando em termos de comércio, né? Eu também tenho um comércio. Eu falo que o importante de você ter um comércio não é vender, é você fidelizar o cliente. Porque a É venda. vender a segunda vez. Porque a venda, você vende ali, pô, o cara não volta mais. Mas você fidelizar, você ter um atendimento diferenciado, você fala, tratar bem, o cara, porra, bicho. O cara ali pode, não vou falar o nome do concorrente, mas empresa X tem uma qualidade até que possa ser até melhor, mas, porra, mas aqui me atende também tanto Sim, quanto e o atendimento é diferenciado. Eu vou sim, continuar aqui porque o cara me atende. Porque, por exemplo, você imagina, eu quanto consultor, quero comprar da Arielle, mas aí tem uma mais barata, por exemplo. E aí sim, eu faço obra pública. Eu procuro custeio, né? sim, sim, Se aquele meu cliente aceita aquela marca de qualidade um pouco inferior, porque eu vou comprar um pouco mais caro? sim. Ah, mas você tem um pouco mais caro, mas o cara consegue me atender. Porque eu chegar numa fábrica lá e falo, rapaz, eu só vou daqui a 3 meses. Eu falei, porra, tô precisando para amanhã. Entendeu? Então, assim, é como você falou isso. Aí, fidelizar, eu acho que é muito importante nessa parte comercial. E a gente volta daí naquele comecinho da nossa conversa. Imagem. Qual a imagem que você tem no mercado? Essa imagem vai te fazer ter credibilidade ou não? Essa imagem que você tem no mercado vai te fidelizar clientes ou não? Justamente. Inovações de tecnologias devem ser constantes dentro da Sim. fábrica. Em específico, nossa fábrica aqui no Socorro. É, quais inovações você está trazendo para cá, diferenciadas para o mercado daqui local? Cara, assim, ó, a empresa ela tem uma estrutura muito grande já de TI e de acompanhamentos de índice, de indicadores da produção, né? Eu consigo do meu celular, da minha casa, olhar como está a produção, como está a qualidade, como está a perca do processo, quanto eu estou produzindo a cada 5 minutos, né? E a gente consegue monitorar também por câmera fora da empresa, né? Mas assim, ó, por mais que as pessoas imaginem que a minha transferência para o Nordeste, para a nossa unidade do Nordeste, foi para resolver alguns problemas que a gente tinha aqui no processo produtivo, eu vejo além, eu vejo que eu vim
para o Nordeste, para a nossa unidade do Nordeste, para cuidar da imagem da empresa. E aí, para você cuidar da imagem, tem vários aspectos, né? Um aspecto é estar aqui falando com você, Aham. o outro aspecto é algum cliente fazer alguma reclamação, eu pegar o meu carro na fábrica e ir lá naquele cliente. O que aconteceu pessoalmente? Né? Eu tive uma experiência semana passada, eu fui visitar uma loja em Cícero Dantas, na Bahia. Quando eu cheguei na loja, o gerente olhou e falou assim para mim assim, você veio mesmo? Eu falei, eu vim. Ah, você falou que ia vir, mas eu não acreditei muito não que o gerente da fábrica ia largar o que ele tinha lá de importante e vir me dar atenção. Eu falei, não, quem paga o meu salário é você, Justamente. né? Então, às vezes você não precisa de inovações tecnológicas, Mirabolantes, né? você precisa de pequenas ações que fazem a diferença na vida do cara que compra, né? Então, isso é muito importante. E a, Isso a máquina não substitui. Exato, exato. E uma outra ação que a gente vem fazendo muito forte, né? Inclusive, agradeço a direção da empresa por entender a necessidade da fábrica em si, né? A empresa hoje ela conta com um departamento organizacional que é gerido por um coaching especializado em pessoas que vem fazendo treinamentos periódicos em todas as unidades. E quando eu recebi a notificação que essa pessoa tinha sido contratada, eu fiz uma reunião com o diretor geral da empresa e falei: não, eu quero ele 2/3 do tempo aqui no Nordeste. Nós precisamos investir muito nas pessoas aqui, né? Porque Culturalmente aqui no Nordeste ele é bem escasso nesse sim, e sentido, né? principalmente no ramo cerâmico, né? Em São Paulo, por exemplo, quando a gente pega o polo industrial cerâmico lá de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo, você tem ali 30 cerâmicas que são praticamente vizinhas, né? E quando você chega aqui em Nossa Senhora do Socorro, você só tem uma. Agora que a que estava fechada reabriu, mas então você não tinha mão de obra. Até hoje eu não tenho. Eu não consigo contratar alguém que entenda de cerâmica aqui de Nossa Senhora do Socorro ou de Aracaju. Eu tenho que formar essa pessoa. Uhum. Então, eu acho que o segundo ponto muito importante, de novo, falando assim, que você não precisa de ideias muito fora da caixa para você trazer mudanças significativas, é treinar pessoas, É investir em pessoas. interessante isso aí. E você, como você falou que você passou por 4 fábricas, né, diferenciadas em regiões diferentes, você sabe que a importância do estudo para Sim, poder se implantar a fábrica naquele local, né? sim, E aí o que é que esse estudo impacta diretamente para a logística, para a questão de distribuição, para suprimentos. Qual a importância que você vê nessa questão do preliminar? Né? Que você, como gestor, você também deve fazer parte sim, também dessa sim, questão de estudo, sim, até mesmo se for abrir uma nova, deve consultar você. sim. Olha para você ver como a cultura que você diz, ela é intrínseca e é complicada de se trabalhar. A nossa empresa sempre teve uma cultura de bolsa de estudos para funcionários, né? Chegando a bolsas de 30, 40, 50%. E quando eu cheguei aqui, que eu comecei a trabalhar com treinamentos e trazer e falar de pessoas, o presidente da empresa falou assim: como é que está a situação de bolsa de estudos na unidade de Sergipe? Aí a gente foi olhar isso. Nós temos atualmente um saldo, para você ter uma noção, a empresa disponibiliza 30 bolsas de estudo para a unidade do Nordeste. Você acredita que ainda não foram todas Ocupadas. ocupadas? Por falta de interesse do colaborador. Nós fizemos um treinamento específico de educação financeira com toda a fábrica. E dentro desse treinamento nós colocamos, pessoal, tem bolsa de estudo aqui disponível para vocês, né? Se alguém quiser, procure o RH da empresa, procure o departamento organizacional de pessoas para trabalhar isso. As pessoas não procuram. Assim, ó, eu acredito que hoje a gente tenha entre 15 e 17 bolsas fechadas, tá? Das 30.
Essas 15, 17 bolsas, nós tivemos que procurar os funcionários que a gente entendia que eram pessoas que tinham condições, que tinham pré-requisitos para atender essa demanda e convocar eles para fazer isso. Então, isso é bem complicado. E aqui na Unidade do Nordeste eu senti muito mais dificuldade ainda. Eu não sei porque também como uma empresa privada é diferente as estratégias, né? Mas, tipo, o ser humano, ele gosta de dinheiro, né? Se você chegar, tipo assim, um cara que não tem um estudo e você falar assim, olha, se você terminar o segundo grau, você vai ter um adicional de X reais. Isso é uma opção, Sim, né? sim. Ou então aquele cara que já tem o segundo grau e fala, olha, se você fizer uma graduação, você vai ter X reais. Isso eu estou falando plano de Sim, carreira, sim. A gente né? tem essa estratégia até na parte de manutenção mecânica e elétrica. É, a gente tem mecânico A, B e C. Mecânico A é aquele que já tem curso técnico, que já está há tempos na função, que tem uma certa experiência. O mecânico B é aquele que se formou e vai começar a ter experiência. E o mecânico C é o operador que, ao longo do tempo, ele se torna um operador tão hábil que ele começa a fazer alguma coisa de manutenção preventiva ali, naquele primeiro atendimento de manutenção. Dentro desse programa de bolsa de estudo, nós falamos para os mecânicos letra C, ó, você só vai ganhar o salário de mecânico B quando você se formar. E mesmo assim ainda tem que ser empurrado. Imagina. Para o ser humano brasileiro para estudar, meu Deus do céu, são poucos que gostam. Desafios enfrentados na competitividade do mercado. Eu vejo, enquanto empresário, a competitividade a salutar. Sim, sim. Porque muitas vezes o cara olha a empresa do lado e fala assim, não, tem que fazer alguma coisa para destruir. Eu acho que não. Acho que quanto mais tem a competitividade, aí que fica bom. Sim, Porque aí que sim. vai diferenciar a qualidade do meu produto. Na verdade, assim, a competitividade, ela te tira da zona de conforto. Né? Porque você, não, estou produzindo bem, meus indicadores estão bons, mas sempre vai ter alguém fazendo melhor. Né? E se tem alguém fazendo melhor, é sinal que dá para ser feito. Se dá para ser feito, nós temos que buscar. Né? Então, assim, é uma situação bem interessante que nós temos, né? Como eu falei para você, que nós somos 4 unidades é, em 3 estados diferentes. O diretor-geral, sempre que ele tem reunião com a gente, com os gerentes de unidades, ele sempre fala assim: vamos nos comparar entre nós. Né? Porque a maioria das empresas fazem uma comparação com os concorrentes. Como nós somos 4 fábricas diferentes, a gente acaba se comparando entre nós. Né? E aí gera aquela discussão e todo essa zona de conforto, esse incômodo de realmente, quando você compara e você olha e fala assim, mas por que aquela unidade consegue ter uma perca menor que essa? Por que a reclamação de cliente daquela está maior que essa? Por que o consumo de gás daquela ali está menor do que essa? Então a gente começa a fazer essa comparação entre nós e se cobrar. Tanto é que todo final de mês a gente faz um relatório de fechamento do mês dos principais indicadores e manda para um mesmo grupo, para que os 4 gerentes das unidades possam olhar, verificar e ver. E aí é o que o diretor-geral ele fomenta. Ele fala assim: você viu o fechamento da outra unidade? O que ele está melhor que você? Né? Você tem que correr atrás para alcançar aquilo. E vice-versa. Né? Você olha e fala assim: pô, mas que o meu processo está tão ineficiente assim e o que o dele está tão eficiente? Vou ligar para ele, vou trocar ideia, vou ver o que. Então, até nesse ponto, nós temos também um intercâmbio entre as fábricas, né, que fica a cargo do gerente de unidade. Inclusive, a semana passada, o nosso responsável pelo designer ali dos produtos, ele passou 15 dias em São Paulo, na unidade de São Paulo, para tentar enxergar algumas coisas, algumas situações de designer, para tentar achar situações melhores, rendimentos melhores com essa situação. Então, às vezes a competitividade pode ser dentro da própria empresa. Existe bastante.
Isso aí existe. E é interessante também. Sim, sim, Interessante, porque também você, tipo, você tá aqui no, como gerente e não se, tipo, tem um supervisor ali que o cara tá se coisando. Se eu não mostrar que para que eu vim, exato, o cara me atropela. exato, Então, eu exato. não quero derrubar o cara, Sim, porque também eu preciso dele também a produzindo para competição poder você, saudável, né? para você também estar como, pô, gerente, porque é uma cadeia, né? Sim, Você precisa do seu supervisor. Eu não sei como é que é o sim, organograma lá de sim, é vocês, isso mas mesmo, é isso mesmo. tem um supervisor, pô, preciso que o supervisor mostre serviço, pô, também o meu serviço Sim, depende dos exato, seus supervisores. exato. Então, isso é interessante, né? E você, quanto gerente, ter essa visão Sim, que o cara não está querendo derrubar, ele está querendo crescer, é diferente, exato, exato. né? E se você Te ficar força a crescer junto. se você ficar acomodado, aí a carreta passa por cima e Sim. a culpa é sua, e não do cara, né, do chão. É a conversa que você falou sobre como a empresa lida com tecnologia. Você é forçado a ter, simplesmente. Ou você tem ou você está fora. Ô, Vober, infelizmente nosso tempo aqui está se esvaindo, como tudo é bom, dura pouco, e a nossa conversa aqui, você fala bem, é dinâmico, e aí ainda faltou um bocado de pergunta aqui, e quero deixar aqui já o convite para uma próxima, Sim, sim. certo? E também eu vou visitar lá a fábrica, né? Aqui em Será off um você falou prazer que você recebê-lo lá. podia, e a gente podia fazer tipo um vídeo interativo. Eu sei que fábrica não pode filmar tudo, Sim, mas sim. as partes que a gente pudesse filmar, para poder de Sim, linha de sim. produção, alguma coisa que possa se filmar, a gente faria interativo, você narrando como é que funciona o processo e tal. Sim, podemos Até para o fazer sim. pessoal que não é daqui de Sergipe, né? Que tenha a curiosidade de saber como é que é uma linha de produção. Uma cerâmica é interessante Eu vou para levar o além, na conhecimento. verdade, né? Até para o pessoal que não é de Sergipe e para o pessoal que é de Sergipe saber o que tem dentro do estado. Justamente, isso aí você falou, né? Você tem uma potência na Sim. mão e o povo não sabe o que é que tem na mão para poder explorar É ele. porque assim, ó, como eu trabalhei nas 4 unidades da nossa empresa, eu sei o que é fabricado nas outras empresas. E assim, ó, tem muitas construtoras aqui que, não, eu quero um produto de São Paulo. Eu sou de São Paulo, tô aqui. E é o mesmo processo. Não Mesma muda coisa. nada. É porque o povo acha que o de fora é melhor do que É, o de dentro. exato. É cultural. É cultural. Ô, Valber, vamos lá. Planos futuros para Carmelo Fior em termos de expansão aqui em Sergipe. É, o planejamento da empresa, ele é sempre feito contando com as 4 unidades. Então, nós fizemos um investimento grande nesse ano de 2024 na unidade de Criciúma, em Santa Catarina. Né? Então, dentro do processo de fabricação via seca, a gente está fazendo o polimento, que dentro dos ensaios normativos da nossa categoria, a gente atende muito bem todas as especificações. E quando você olha o produto assentado no chão, rejuntado, bem assentado, isso é uma outra conversa que a gente É. pode ter, né? Mão de obra. Não adianta você fabricar bem e não conseguir uma mão de obra depois que vai Vocês fazer lá, a. enquanto fábrica, vocês também dão esse curso pro pedreiro? Porque, tipo, vou dizer um concorrente aqui que não está Sim, me patrocinando, mas se quiser, Ferreira Costa. Vira e mexe, eles fazem constantes cursos sim, de sim. pintura para pintores que vão para poder aprender a utilizar aquela textura. E não seria diferente se vocês não implantam para poder Sim, pensar em na fazer isso aí, verdade, né? nós temos um treinamento que se chama Capacita. E esse treinamento ele está nas mãos dos representantes comerciais. Certo. Pode ser que em algum momento você passe na Ferreira Costa e veja que tem treinamento lá De de vocês, assentamento dentro desse Capacita, pelo nosso representante entendi. ali da Ferreira Costa. Vocês terceirizam, não diretamente a fábrica em Sim, si sim, aparece como sim. o A executor. gente vem pensando numa situação interna, né, de fazer um treinamento dentro da fábrica, mas exige uma gama muito grande de aprovações e de segurança, É. entre outras coisas, para a gente conseguir tornar isso realidade. Mas é algo já planejado. Então, como esse investimento foi alto na unidade de Criciúma, então para esse ano de 2024 agora, nós vamos trabalhar muito forte o lançamento do polimento que teve lá nessa unidade. O planejamento para 2026 é a 4ª linha de produção aqui em Sergipe. Hoje nós temos 3 linhas de produção. Né? Nós produzimos aqui aproximadamente 3 milhões de metros mês. Nós vamos chegar próximo de 4 milhões de metros mês com a 4ª linha. Maravilha. Ô, Valber, eu sempre deixo aqui uma pergunta pessoal
para os nossos convidados o que o Volber espera do futuro. Cara, eu espero deixar um legado, né? Eu sou uma pessoa muito profissional, eu acho que meu meu defeito às vezes é eu ser mais profissional do que pessoal, né? Eu brinco às vezes com a minha esposa, às vezes fala, você gosta mais da empresa do que de mim, né? Eu sou um cara muito profissional, eu levo meu profissional muito a sério, é muito importante, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço. Então é deixar um legado na empresa, deixar um legado por onde você passa, né? Formar pessoas para que essa pessoa no futuro fala, não, teve um cara lá no ano de 2024 que chamava Volber, que me deu um treinamento, me ensinou e eu conquistei o que eu conquistei através da bagagem que ele me passou. Isso é orgulho próprio, orgulho profissional. Maravilha. Já deixo o convite para o retorno para a gente discutir mais específicos. Sim, Até se você puder, não sei se a fábrica também ela faz aquelas miniaturas de amostra, para poder sim, trazer aqui a gente sim, mostrar ao pessoal sim, qual o tipo de material que você trabalha sim, e a gente foca mais só na Carmelo Fior, não só da fábrica daqui de Sergipe, você pode trazer também os insumos que você sim, trabalha, pode trazer o tipo de insumo que você trabalha, né, para material, para poder mostrar, porque sim, sim. não só tem profissionais que assistem, mas também tem aqueles curiosos, Sim, né? com certeza. E digo sempre para o pessoal dentro da fábrica e reforço aqui de novo: quem tem informação tem o poder. Quando você não tem informação, você faz errado, você deixa de fazer, você deixa de ganhar, você deixa de enxergar, porque você não tem conhecimento, né? Então, a informação ela é muito importante. Maravilha. Meu amigo e minha amiga que ficou até agora, uma aula aqui do amigo Volber, que vai voltar aqui para a gente para poder elucidar vários fatores aqui da formação de uma cerâmica, né, de um porcelanato aqui no nosso Sergipe. Então, se ficou até aqui, se inscreve, não esquece o triplo C. Curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?